Hoje eu vou falar sobre dois doces tradicionais portugueses que foram criados próximo, perto da colonização brasileira, que são doces portugueses, né? De origem, um tem origem indiana e outro tem origem portuguesa mesmo. Trouxe para o Brasil, teve várias mudanças, tem várias receitas diferentes, né? E vou falar para vocês sobre esses doces, tá? Um deles é o quindim, né? Que no Brasil é conhecido como quindim. Em Portugal é conhecido como brisa de lis. Vou contar um pouco da história dele aqui para vocês. A história dele é o seguinte. Um abraço aí para Eduardo. A história do quindim é o seguinte. O quindim, ele é um doce criado de aproveitamentos, correto? Ele antigamente as fleiras lusitanas no convento de Portugal utilizavam muita clara para passar roupa, tinha todo o processo que elas faziam para tá passando roupa com claras de ovos, para quem não sabe a história do quindim, né? E lá ele é conhecido como brisa de lis. E as freiras utilizavam muita clara para passar roupa, e devido a esse grande essa grande quantidade de clara sendo utilizada, sobravam as gemas de ovos, correto? E sobrando muita gema, tinha muito desperdício. E daí as freiras pensaram, nossa, vamos para a cozinha criar alguns doces. Criaram várias receitas tradicionais de Portugal, vou falar sobre só essas duas, tá? Mas criaram muita receita com gema, muito. E um deles foi o quindim, que eles criaram com gema de ovos, né? E a base dele é gema de ovos, açúcar e farinha de amêndoas, né? E daí esse doce, feito com farinha de amêndoas lá em Portugal, chamado de brisa de lis. E daí no tempo da colonização os portugueses vieram para o Brasil e com eles trouxeram algumas receitas de alguns doces de lá, né? E no Brasil tinha muitos escravos africanos, e as africanas que pelo fato de a farinha de amêndoas ter um custo alto e não ter no Brasil, né? Eles deram uma receita para as africanas estar fazendo esses doces aí que eles queriam para os senhores, né? E daí eles pegaram e deram a receita para estar fazendo, e elas queriam usar o que tinham, né, em mãos. Aqui no Brasil tinha muito coco, né? Aqui é um Brasil, um país tropical, né, tradicional, que tem muito coco aqui no Brasil, e trocaram a farinha de amêndoas por coco, né? E daí essa receita foi alterada por coco e alteraram o nome também, né? O nome foi alterado pelo fato em que lá em Portugal é brisa de lis com farinha de amêndoas. Aqui no Brasil as africanas batizaram como quindim, né? Em algumas regiões do Brasil, como docinho do céu, enfim, tem vários nomes, né? Mas os nomes original dele é o brisa de lis, que é feito em Portugal. Em Portugal não é conhecido como quindim, brisa de lis, e também vai farinha de amêndoas. E aqui no Brasil o quindim vai coco, né? Basicamente isso. E o outro doce também tradicional, a origem indiana, esse doce, né? Tem a origem indiana, mas ele tem a origem indiana, mas ele foi feito em Portugal também, né? Teve algumas alterações e tem a origem portuguesa, né? Mas veio da Índia, trouxeram essa receita da Índia, mas a gente hoje atualmente tem como um doce português, a siricaia, né? Que é um doce à base de gema, açúcar, leite, né? Vai ovo, mas põe um pouco de gema para ficar um pouco mais claro. Tem várias receitas, várias alterações de vários estados, enfim. Cada um tem uma história parecida, semelhante, enfim. Mas a siricaia é um doce tradicional de Portugal, né? Esse doce é tradicional de Portugal, foi criado em 1960. Leite, açúcar, ovo. É um doce que tem uma cremosidade, né? Ele é muito cremoso, parece muito um creme, né? Tem meio que a textura de um pudim, vai meio termo ali, meio que um pudim, mas para creme, basicamente isso. E tem a base de gema também, né? As freiras do convento também tiveram essa alteração aí e fizeram também a utilização de muita gema para muitos doces tradicionais de Portugal, né? E eu amo siricaia, amo quindim também, é muito bom, maravilhoso, né? E é basicamente isso. Vou estar falando aqui sobre outros doces de outras regiões também, da Itália, doces tradicionais do Brasil também, que é muito bacana, essa cultura brasileira, e alguns doces também que tem muitas especiarias da Amazônia, é muito bacana. Eu dou muito valor para os doces brasileiros, pelo fato em que o nosso Brasil é muito rico, né? Em biodiversidade, a gente tem muitos recursos, né?
as pessoas visam muito doces europeus, muitos doces italianos, franceses, tem muita coisa boa lá também, mas o Brasil ele é muito rico. Tem muitas especiarias que eu não conhecia, que hoje atualmente eu conheço, como a macadâmia, muitas coisas daqui do nosso país que tem muito valor, que aromatizam muito bem com doces e é muito bacana. E outro dia eu vou estar falando sobre outras coisas mais, beleza? Um abraço para todos aí. Muito obrigado pela atenção. Valeu.